Essa sessão de diálogo tem como tema as tecnologias da informação e comunicação, as TIC, implicações para o exercício profissional do assistente social. Então, essa sessão de diálogo, ela é promovida, né, pela COF, que é a nossa Comissão de Orientação e Fiscalização, e é uma atividade que consta no nosso plano de ação, né, da comissão, e atende também a uma deliberação, né, do eixo Orientação e Fiscalização da plenária CFES-CRES, que foi uma atividade colocada para os CREs, né? Essas discussões, dessa importante discussão das tecnologias da informação, né, para o serviço social. Então, a gente sabe que a pandemia, né, do coronavírus, ela impactou profundamente a vida social e exigindo, inclusive, novas formas de convivência, né, em razão até mesmo da necessidade do distanciamento social. Essas novas mudanças, elas trouxeram realmente novas exigências, né, alterações tanto na sociedade como também, claro, para as profissões, e especificamente aqui a gente vai falar, no caso, para o serviço social, né? Qual o impacto dessa tecnologia da informação, né, para o exercício da profissão, e também, que é também uma preocupação para nós, é de entender, compreender quais são as implicações, né, dessas TICs para a questão da questão ética, né, profissional. Então, a gente sabe que as TICs não são novidade na nossa profissão, né, mas, assim, que com a pandemia passou a se ter um novo formato, vamos dizer assim, se intensifica muito mais e que exige de nós esses debates, essas reflexões, né, e por isso que, para contribuir, né, com essas discussões, com essas nossas reflexões de hoje à tarde, a gente chama o Fábio dos Santos Barbosa, que já está aqui na sala conosco, né, Fábio? Ele é assistente social da Universidade Federal de Sergipe e da Fundação Hospitalar de Saúde. Também é doutorando em serviço social da da UERJ, é isso, né, Fábio? O FRJ. É da UF, tá? É da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desculpa. Então, nós agradecemos imensamente, né, o Fábio ter recebido, ter aceitado o nosso convite, né, Fábio? E também a gente agradece a presença de todos vocês, a gente sabe que muitos estudantes se inscreveram, né, para essa atividade de hoje, os profissionais, mas a gente já vai iniciar, porque a gente tem um horário também para cumprir, as pessoas também que já estão na sala, né, nosso convidado também que já está aqui à disposição para a gente dar início às nossas atividades, e aí a gente pede para as pessoas realmente deixarem seus microfones e as câmeras também desativadas, né, quando a gente estiver em atividade, para que a gente tenha uma boa comunicação. Essa atividade, ela tem uma previsão de 1h30, né, com 50 minutos para o nosso convidado, é a previsão que a gente tem, né, e restante fica para as intervenções, tá? Depois de 50 minutos fica para quem quiser fazer alguma intervenção, e essas intervenções serão feitas aqui no chat, tá? Então, Fábio, mais uma vez, seja bem-vindo, e a palavra é toda sua. Bem, boa tarde a todas e todos. Quero agradecer imensamente a oportunidade de conversar com vocês. Meu áudio tá bom? Tá dando para entender? Para mim está ótimo. Tá. Então, para mim é um prazer muito grande falar com as COFs, né? Porque o meu objeto de pesquisa agora no doutorado é o teletrabalho no serviço social, né? Em relação às implicações do teletrabalho no serviço social. E as COFs, né, as agentes fiscais, né, para mim elas são muito importantes porque elas, né, lidam diretamente com a fiscalização, com as condições de trabalho da nossa categoria, né, em nível de Brasil, inclusive, né. Então, todos os CRES têm suas agentes fiscais que realizam as atividades e as COFs são as comissões, né, que acompanham aí os processos de orientação e fiscalização. Eu queria agradecer muito a oportunidade, né, em nome das agentes fiscais, Lucilene e Edivânia, eu sei que estão aqui na atividade. Eu não sei se tem conselheiro presente na atividade. Lucilene, eu queria só pedir a você o seguinte: eu fiz uma apresentação aqui no Word, eu não vou transmitir para vocês, mas é como eu vou abrir ela aqui do lado, eu queria que você me avisasse do tempo, tá? Então, eu não sei se você quer fazer, como tem poucas pessoas, não sei se você quer que as pessoas se apresentem, talvez possa ser interessante, ou se eu já posso seguir Não, com a assim, se apresentação. você que
Não, você que se achar por bem, a gente pode fazer isso, porque a gente tem poucas pessoas realmente na sala, né? Eu acho Podemos interessante para fazer a isso gente se sim. conhecer, né? Conhecer o perfil de Isso, quem está na atividade, porque eu fiz uma apresentação exatamente. que vai contextualizar um pouco das TICs, né? Como vocês Uhum, pediram. Obviamente que eu vou puxar um pouco mais para onde eu tenho um acúmulo, que são as implicações uhum. dos sistemas de informação, né? No nosso exercício profissional e depois no teletrabalho, né? Faz as implicações disso Ok. do meu ponto de vista para a fiscalização, para o exercício profissional como um todo. Então, talvez, e depois a gente, no debate, pode fazer algumas Uhum. problematizações considerando a realidade do Maranhão. Então, talvez Isso. fosse interessante que as pessoas também se apresentassem, né? Ótimo, Fábio. A gente pode fazer isso. Então, vamos começando, né? Quem está aqui na sala, como é que a gente pode organizar isso aqui, né? A Alana, tem a Stephanie, Elaine. Vamos lá, começando as apresentações, aí a gente vai seguindo, né? Por ordem. Eu posso começar, Lu. Ótimo, Edivana. Coragem, não Pronto. sei o que foi que aconteceu aqui, que a câmera não quer ligar, mas enfim. Meu nome é Edivana, eu sou agente fiscal do CRES, junto com a Lucilene, e assim, já agradecendo a participação do Fábio, que essa discussão sempre permeia as nossas atividades aqui dentro da fiscalização, com muitas dúvidas profissionais sobre essa questão do teletrabalho, essa nova modalidade, né, de que nós fomos colocados a fazer, né? E é muito importante que a gente faça essa reflexão, mas só para me apresentar, para não alongar demais e dar espaço e coragem às outras colegas para falar. Então, que nós tenhamos uma boa reunião, um bom debate, já que temos poucas pessoas, então vai oportunizar bastante que a gente possa estar falando aqui. Um abraço para todo mundo. Gente, quem mais que quer se apresentar? Nós estamos com 18 pessoas aqui na sala. Que estão tímidos? Já que a gente faz que nem professor na sala, vai pegando a lista de chamada e Pegar vai... os nomes, né? Vai chamando aqui. É, só Então, se as para Mas dizer pessoas o não tiverem local, à como vontade para tá município. fazer dizendo, isso, não tem tá, problema, eu posso será seguir com a que apresentação, né? Pode ser que tá, tenha alguém trabalhando, inclusive, não pode às abrir. vezes ocorre mesmo, Fábio, isso. Mas Oi, oi, Marcela, oi. oi, pronto. Posso? Pode sim, Suene. Pois não, Suene. Isso aqui já dá para a gente contextualizar as TIC, né, Fábio? Já é um elemento da dificuldade que realmente a gente tem, né? Às vezes é um áudio que não funciona, às vezes a internet também não está legal, a gente está no espaço de trabalho, às vezes a pessoa quer acompanhar também tem essa dificuldade. Tem uma pessoa colocando aqui no chat que tá no estágio, está com problema no áudio, né? O som está ruim. Algumas pessoas colocando que estão com problema no áudio. Realmente, às vezes em casa, inclusive, né? Tem criança, né? Tem obra, tem coisa acontecendo e acaba impedindo. Bom, se vocês quiserem, eu posso começar então, não tem problema nenhum. Ah, fique à vontade. Tá, então vou começar e aí você conta o tempo, tá? Bom, o tema que vocês me passaram foram as tecnologias da informação e comunicação e o serviço social, né? As implicações sobre o fazer profissional, né? Primeiro, eu queria parabenizar a COF, né, pelo cumprimento do seu papel pedagógico, formativo e preventivo, visando atender às demandas da realidade profissional nos processos da fiscalização, as implicações das TICs, né, como a gente chama, as tecnologias da informação e comunicação, no trabalho são reais, né, a Lucilene já me antecipou um pouco, são inúmeras e se realizam de diversas formas há bastante tempo, né? Apresentarei algumas delas, né, dessas implicações, para que possamos nos debruçar e vocês possam problematizar a realidade vivenciada aí no Maranhão, né, como recorte, inclusive, da realidade brasileira e nordestina. Quero agradecer à COF por me permitir esse debate para acessar as agentes fiscais, né,
enfim, e acessar, inclusive, a base que participa da COF, ou, enfim, que se interessou pelo debate, vai nos ajudar aí na discussão. Eu quero dizer primeiro que eu pesquiso sobre o tema das tecnologias desde o mestrado, né? Fiz o mestrado em 2016, iniciei e terminei em 2018, e o meu tema de pesquisa foram as implicações dos sistemas de informação no nosso trabalho, né? E aí já me aproximou muito do debate das tecnologias, onde eu fui, de fato, motivado para pesquisar esse tema, porque eu trabalho na educação, né? Por exemplo, na Universidade Federal de Sergipe, e a gente começou a lidar com o SIGA, e boa parte do nosso trabalho começou a ser mediada pelo SIGA, né? Então, às vezes, a gente ficava sem internet, sem energia, e o trabalho ficava interrompido, porque a gente não conseguia acessar, por exemplo, as informações dos estudantes, que são os nossos principais usuários, né? Na universidade, porque o nosso trabalho, boa parte dele tinha sido já transferido para os meios informacionais. Então, isso começou a me trazer muitas questões, além da sobrecarga de trabalho que a gente começou a acumular. Eu levei isso para o mestrado, foi um resultado bastante interessante, que vou apresentar em parte aqui para vocês. E agora, no doutorado, em decorrência de eu ter sido convidado, tanto pelo CRES Sergipe, depois pelo Cefes, para aquele encontro nacional das COFES, que foi no ano passado, para debater o tema do teletrabalho e do trabalho remoto, eu acabei assumindo esse tema como meu objeto de pesquisa, porque depois vieram outros convites, né, do meu sindicato, inclusive aqui da universidade, enfim, da nossa federação, para fazer o debate do teletrabalho. E como eu acabei estudando, né, consequentemente, acabei assumindo isso como meu objeto, porque de fato a tecnologia me interessa e é possível que no futuro, inclusive, né, no meu campo de trabalho, eu precise, né, realizar essa modalidade em alguns momentos, como a maioria de nós acabou fazendo, né, em decorrência da pandemia, né, como a Lucilene já antecipou aí, como teve impacto crescente aí, né, da nossa realidade, das mudanças do nosso trabalho com as tecnologias da informação. Bom, então, para introduzir, eu queria dizer que a discussão sobre o tema é bastante ampla, né? Na minha apresentação, eu irei me deter naquilo que tem o mais acúmulo, como eu falei, que são os sistemas de informação e o teletrabalho, né? E o debate sobre as chamadas TICs no serviço social, ele não vem de agora, né? Já nos anos 90, pesquisadores como o professor José Paulo Neto, Vicente Faleiros, né? Lutero Oliveira Rosa, né? Já em 95, 96, eles já indicavam as implicações das inovações tecnológicas no nosso trabalho, sobretudo as tecnologias da informação e comunicação, né? Porém, naquele período, a gente ainda não tinha avançado tanto, né? As tecnologias não tinham adentrado tanto no nosso trabalho, né? E isso revela, inclusive, o nosso lugar na periferia, né, do capitalismo, em que as tecnologias, de fato, ela tem um atraso para chegar, né, para, enfim, ter uma intervenção mais direta no nosso exercício profissional, né? Haja vista, por exemplo, o debate da internet 5G, que nos países de capitalismo central, enfim, né, de primeiro mundo, como eles chamam, na Europa, Estados Unidos, China, Japão, né, hoje eles já têm a internet 5G há bastante tempo, e o Brasil agora que está discutindo, né, a implantação da internet 5G, por exemplo. Então, isso revela, de fato, o atraso que a gente tem, né, e de como essas implicações também vão sendo mais tardiamente implementadas no Brasil, mas em países da Europa, né, desde os anos 90 já se discutia as implicações, por exemplo, das tecnologias no trabalho dos assistentes sociais, né? Inclusive, autoras como Yamamoto, Yolanda Guerra, a professora Raquel Rachel já vem chamando a atenção para o tema em algumas produções mais recentes, né? E uma das obras mais importantes sobre esse tema é do professor Renato Veloso, da UERJ, né, onde ele destaca, de forma geral, o conceito da tecnologia da informação, né, que ele remete ao conjunto de dispositivos, serviços e conhecimentos relacionados a uma determinada infraestrutura composta por computadores, softwares, sistemas de rede, né, que teriam capacidade de processar e distribuir informações para organizações e sujeitos sociais que compõem a sociedade, né? Então, vale dizer que foi o desenvolvimento das infovias durante o processo de reestruturação produtiva vivenciada nos países de capitalismo central, né? Nos anos 70, e aqui no Brasil um pouco mais retardatário, entre os anos 80 e 90, mas mais para os anos 90 e principalmente a partir dos anos 2000, né, que permitiu a realização do trabalho sob o controle e monitoramento institucional de qualquer lugar do globo com sinal de telefone ou internet, né? Então, nascia o trabalho de base microeletrônica de novo tipo, intermediado por meios telemáticos, como o computador, que é o instrumento mais clássico para a realização
do trabalho mediado por TICs, né? E que abrigava aí sistemas de controle informacionais flexíveis, né? Embora padronizados a partir de algoritmos. O professor Bittencourt, que é da área de sistemas de informação, ele designa o computador moderno, né? Que o computador moderno ele nasce das ideias sobre algoritmos, né? Para uma nova máquina de calcular que pela primeira vez inclui, além de cálculos matemáticos, o processo lógico de informações. E os algoritmos são as combinações numéricas dispostas de forma lógica numa sequência detalhada passo a passo e destinada a resolver um problema de linguagem da programação do computador. Então, de fato, né, o nosso trabalho acaba sendo, quando ele é transferido para os meios informacionais, ele passa por essa lógica que é matematizada, que é feita através de fórmulas numéricas, né, que são os algoritmos, para que eles gerem um resultado, né? Então, a gente precisa mesmo acompanhar esse processo. Quem quiser entender um pouco mais sobre isso, né, eu sugiro assistir o filme O Jogo da Imitação, que conta a história de Alan Turing. É um filme de 2014 e que explica como é elaborada a primeira máquina, né, protótipo do computador. É um filme bastante interessante e que traz um pouco de como se constrói essa lógica dos algoritmos e das formulações. Desculpa, tem alguém querendo entrar? Oi, gente, tem algum áudio aí que, né? Alguém querendo se manifestar? Não. Posso falar? Posso continuar, né? Pode sim, Então, Fábio. acho Pode que foi sim. Acho que foi interferências. algum... Tá. O investimento em tecnologias infocomunicacionais tornou, né, esses instrumentos, né, o computador principalmente, mais complexo, tornando mais complexo ou até mesmo mais simples determinadas atividades manuais e intelectuais, alterando as formas de exploração do trabalho. O computador, que está para além das funções do telefone, por exemplo, porque a gente pode considerar o telefone como o primeiro aparelho, né, telemático, né, um dos primeiros, mas o computador ele consegue armazenar aí tanto a função de comunicação como de armazenar informações, né, e softwares, inclusive, que os softwares são esses programas que a gente utiliza, sistemas de informação que a gente utiliza no trabalho, né, são softwares. Esse instrumento que a gente está usando agora, né, o Zoom, ele também é um software utilizado, então os softwares ele passam a fazer parte, inclusive, do cotidiano do nosso trabalho, né, mas não é só isso, né? Os sistemas informacionais, como parte das TICs, além de acumular informação, acelerar a comunicação, o tempo-resposta das demandas recebidas, né, ele reduz ou elimina barreiras naturais de tempo e espaço, poupando recursos materiais e humanos. E no capitalismo, o desenvolvimento das tecnologias, né, em geral, e das TICs caminham nessa direção. São direcionados para intensificar a exploração do trabalho e aumentar a produtividade, seja de mercadorias ou de serviços de atendimento, né, em um tempo cada vez menor, com redução de custo dessa produção, incluindo aí o custo da força de trabalho, ou seja, dos salários, né? Então, como é que eles se engendram no serviço social brasileiro? E quero dizer que isso eu estou, né, no processo ainda né, no meio da pesquisa do doutorado, então eu prefiro considerar que são preliminares ainda, mas enfim, né, que eu consigo trazer para vocês no momento é que o estímulo à adesão das novas tecnologias, né, das TICs, como meio de flexibilização e rebaixamento do custo da força de trabalho, tanto no setor privado como no serviço público no Brasil, ele se dá a partir dos anos 90, né? A estratégia decorrente da reestruturação produtiva edificada em resposta à crise estrutural do capitalismo aberta em 1970 nos países de economia central, né? Portanto, como consequência retardatária no sul global, a gente vem sentindo mais recentemente, né, mais a partir dos anos 2000, essas refrações aí. No caso do serviço social, o incremento das TICs no cotidiano do trabalho de assistentes sociais está associado ao uso e implementação destas ferramentas de trabalho nas instituições empregadoras e de acordo com as especificidades de cada área de atuação, né? Sua incidência se dá de forma distinta, gradativa, e está relacionada ao o maior grau de estrutura e investimento tecnológico de cada área e espaço profissional. Então, obviamente que o judiciário ele vai estar muito mais à frente, né, do que algumas áreas, né, como a saúde, né, como a habitação, né, no sentido das implicações tecnológicas no trabalho. Hoje, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo já criou, né, uma resolução própria que visa já colocar boa parte do serviço
né, através do teletrabalho. E aí alguns profissionais, incluindo o serviço social, pode fazer adesão ao teletrabalho, né, e depois, principalmente da experiência da pandemia. Então, quanto maior a infraestrutura tecnológica das instituições, maior é a incidência dela no trabalho dos assistentes sociais. Por isso que algumas vão estar mais à frente do que outras, né? Então, ela não acontece de forma homogênea, né? Ela acontece, pelo contrário, de forma bastante heterogênea em tempos, né, distintos, dependendo de cada área. Quanto maior, né, essa infraestrutura, mais rapidamente se dá a substituição, por exemplo, do papel pelo computador, né, e a transferência dos fichários, prontuários, formulários, relatórios físicos, né, para o meio eletrônico através de softwares de computador. Podemos dizer que, a partir dos anos 2000, um processo crescente de informatização do nosso trabalho, e em que há, a priori, um estranhamento e até resistências entre o profissional e o uso das TIC. Porém, né, depois a incorporação, por ser gradativa e se dá de modo menos problematizado do ponto de vista crítico, diante das importantes potencialidades das tecnologias no nosso exercício profissional e no atendimento às demandas institucionais, né, elas vão sendo incorporadas com menos resistências, digamos assim, né? Há um processo de adaptação muito maior, né, ao longo do tempo. Nessa direção, vamos explorar a partir daqui algumas implicações, né, dos sistemas de informação e do teletrabalho. Primeiro, sobre os sistemas de informação no nosso fazer profissional, né? Quero destacar que o Estado ele passa a investir no incremento, o Estado brasileiro, né? No incremento das tecnologias da informação nos processos de trabalho e na regulação do acesso aos serviços prestados pelas instituições públicas a partir de 90, né? 1990. Inicialmente, o investimento dos sistemas informacionais no setor público ele se dá na área da previdência social, através do DataPrev. Embora o DataPrev ela é a primeira empresa brasileira, né, de processamento de dados, criada nos anos 70 ainda, mas com maior investimento a partir dos anos 80 e assim sucessivamente, né? Não é à toa que, atualmente, o INSS é um dos serviços onde boa parte do serviço já é acionado, acessado através, né, de aplicativos, enfim, da internet, né? O INSS Digital é um grande exemplo disso, né? De como boa parte do acesso aos serviços foram completamente transferidos para os meios informacionais, né? Mas também, né, na sequência, depois do DataPrev, né, que é da Previdência Social, o Sistema Único de Saúde, né, o DataSUS também foi criado com processamento de dados, depois o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, né, através da criação de vários sistemas vinculados aos programas sociais, como o Cadastro Único, o Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família, o SIG-PBF, entre outros tantos programas que foram criados aí ao longo enfim, dos últimos 20 anos. Os sistemas de informação são incorporados nas políticas sociais, no planejamento, na operacionalização, controle, monitoramento e avaliação das demandas e dos atendimentos realizados aos usuários. A finalidade é a automatização dos processos de trabalho e o armazenamento do maior número de dados possíveis em programas informacionais. Então, a racionalização e agilidade do funcionamento, né, e na prestação de serviços institucionais, ele se coloca gradativamente como uma imposição, né, na dinâmica de aperfeiçoamento das ferramentas de trabalho à medida que os sistemas são implementados. Então, não necessariamente ele depende da vontade do assistente social, ele é uma imposição institucional, né, no sentido de qualificar, de melhorar a prestação de serviços, de reduzir custos, né, de modernizar, inclusive, né, o acesso aos serviços. Deste modo, parte significativa dos instrumentos de trabalho no campo das políticas sociais, como cadastros, questionários, relatórios, requerimentos para a seleção de benefícios, estão sendo informatizados, né? Permitem aumentar o ritmo de trabalho, seja pela redução dos recursos humanos, seja pelo processo de racionalização e controle do tempo de atendimento. Essas mudanças dão subsídio, né, para que o trabalhador, dentro da mesma carga horária que foi contratado, ele seja condicionado a aumentar a sua produtividade, tendendo a intensificar a exploração do trabalho, diante da possibilidade de ampliar o número de atendimentos, principalmente, né, mantendo a mesma quantidade de trabalhadores na mesma equipe profissional. Para citar alguns exemplos, o INSS hoje ele tem um controle do tempo de atendimento de cada usuário. Esse tempo já é pré-determinado, né? E aí, se o profissional ele não atende aquele tempo que já é pré-determinado pelo sistema do INSS, ele tem que justificar, né? E se aumentar o número de atendimentos fora daquele controle
que é feito, daquele tempo que é estipulado, isso pode, né, repercutir tanto no resultado do trabalho em equipe, como inclusive no salário do próprio assistente social, se ele deixar de cumprir o tempo que é dado aí pelo próprio sistema para atendimento, né, do usuário. Nas universidades e institutos federais, a amplitude das demandas institucionais e a sobrecarga de trabalho evidenciam a dificuldade encontrada pelos profissionais, né, na realização de atividades para além de processos seletivos de acesso a benefícios e auxílios do Programa de Assistência Estudantil, né? Em ambos os casos, tanto na Previdência quanto na educação, a qualidade do trabalho tende a ser redimensionada, tanto por meio do atendimento às metas de produtividade institucionais, né, quanto pela prioridade conferida à alimentação, né, e atualização das informações nesses sistemas, em detrimento de outras atividades possíveis no cotidiano do trabalho. Então, os reflexos da generalização dessa tendência podem levar, né, do nosso ponto de vista, ao esvaziamento do conteúdo teleológico das atividades profissionais, além de atingir a dimensão ético-política, envolvendo valores e princípios nem sempre compatíveis com a lógica pré-programada dos critérios postos pela automação desses instrumentos. A gente sabe que nem sempre a gente concorda com as políticas, né, como elas vêm sendo executadas, mas o nosso trabalho ele está subordinado a determinadas políticas institucionais, né, e aí, independente da nossa vontade, né, inclusive os sistemas, eles acabam enrijecendo esses processos de seleção, de avaliação, enfim, e acabam limitando muito o nosso exercício profissional. Então, que nem sempre, né, estão compatíveis com o nosso projeto profissional, por exemplo. À medida que são utilizados nos processos de trabalho, os sistemas de informação constituídos de algoritmos têm sido instrumentos que, pela reprodução da racionalidade imanente, multiplicam as formas de alienação. O uso em ritmo intenso permite o aligeiramento na realização das tarefas e se combinam com a perspectiva da homogeneização das relações sociais na direção do cientificismo de viés positivista. Nesse viés positivista, prepondera a lógica da aparência, do espontaneísmo e do imediatismo. Na pesquisa que a gente realizou em 2018, identificamos que os sistemas de informação utilizados nas instituições em que atuam profissionais de serviço social estão associados ao aumento da produtividade do trabalho. A maioria das produções, inclusive, que foram pesquisadas, porque foi uma pesquisa teórica, né, de natureza bibliográfica, né, a maioria das produções que eu consegui encontrar que tratavam desse tema, ela faz associação direta e positiva com as potencialidades oferecidas pelos sistemas de informação, tais como a agilidade dos atendimentos, a geração de relatórios, porque a geração de relatório é automática, né, relatórios quantitativos, né, a impressão do material é muito mais rapidamente, a qualquer tempo que você tem para acessar, desde que você tenha acesso à internet, desde que você tenha energia, né, elétrica no seu ambiente de trabalho, né, de você tenha a senha, né, enfim, e a disponibilidade das informações dos usuários também que podem ser acessadas a qualquer tempo. Apenas entre os 17 artigos, né, que nós investigamos reconhece que o incremento dos sistemas de informação no INSS tem a nítida intencionalidade de aumentar a produtividade do trabalho associada ao enxugamento do número de trabalhadores vinculados à prestação de serviços do órgão. O INSS é hoje um dos ambientes de trabalho onde há maior enxugamento de servidores e onde há maior investimento da substituição desses servidores por meios informacionais, por sistemas, né, por aplicativos, enfim. E onde há, inclusive, mais da metade dos servidores atuais vinculados à Previdência Social, eles estão aposentados, né? Então, tem muito mais servidores inativos do que servidores ativos hoje no INSS. Inclusive, assistentes sociais, que aumentou muito no último período, mas que a gente já nota aí um déficit enorme do número de profissionais nas agências da Previdência. Né? Entre as resultantes da nossa pesquisa, também foi comprovada a prevalência das metas de produtividade vinculadas ao cumprimento de prazos determinados, de dois modos: por imposição institucional, né, ou por consenso entre as equipes profissionais e os gestores institucionais. Na maior parte das pesquisas, as metas e os prazos apresentam-se como motivos de questionamento e contestação por parte dos profissionais, principalmente quando hierarquicamente determinados e sem consulta ou acordo prévio, né? Há instituições em que as metas e os prazos são definidos pelos órgãos superiores diretamente vinculados, né? Por exemplo, na época que existia ainda o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, existiam metas
que precisavam ser alcançadas de visita domiciliar para quem estava nos CRAs, metas de atendimento, né, de reuniões, enfim. Eu não sei se isso permanece com o desmonte que foi feito agora no governo Bolsonaro, eu não sei se isso permanece, mas existia muitas metas que eram monitoradas, inclusive, pelo MDS, e que havia pouca possibilidade de contestação por parte dos CRAs, né, em relação a essas metas que precisavam ser alcançadas. E aí, nessas situações, né, se manifesta uma espécie de imposição consensuada, em que parcela dos assistentes sociais, mesmo contestando a quantidade de atendimentos e o tempo para a execuibilidade dos prazos, né, para o seu cumprimento em decorrência da insuficiência, né, quantitativa dos profissionais, eles acabam se submetendo à ordem institucional, né? Cedem à imposição de forma supostamente consensuada, porque os gestores, inclusive, né, tentam convencer. Isso acontece também, inclusive, para nós que atuamos na educação. A gente tem prazo para empenhar recurso da assistência estudantil, então, se você não empenha recurso, né, dos alunos que são bolsistas, que recebem auxílios financeiros da universidade, você não empenha no período correto, o recurso tem o risco de voltar para o Ministério da Educação, e aí, às vezes, nem devolve esse recurso. Então, às vezes, as equipes acabam se submetendo a cumprir esses prazos, né, que estão todos amarrados no próprio sistema, né, já vem de cima para baixo, e a gente acaba se submetendo, e aí eu chamo esse movimento de imposição consensuada, porque você contesta, mas ao mesmo tempo você cede, né, para não penalizar o usuário, porque o risco de você não alimentar o sistema no tempo correto, não fazer a seleção no tempo correto, pode implicar em perda, né, do número de usuários, em perda de aluno para a universidade, em perda de alunos beneficiários nos programas sociais da assistência, né, social, da previdência, por aí vai. Essa situação é reproduzida tanto nas instituições em que os profissionais atuam na qualidade de servidores públicos, como também, né, nas instituições da iniciativa privada. No caso da iniciativa privada, né, em que apresentam formas de contratação mais vulneráveis, a ampliação do desemprego, né, e a instabilidade no mercado de trabalho faz com que o cumprimento das metas e prazos definidos institucionalmente sejam parte inerente, né, ou mesmo determinante para a manutenção do vínculo empregatício. Fica evidente que, nas relações de trabalho desenvolvidas no modo de produção capitalista, os sistemas de informação são instrumentos usados para justificar a elevação de metas e redução de prazos. No âmbito da nossa pesquisa, a maioria dos profissionais reconheceu o aumento da demanda institucional, em contraposição à diminuição ou estagnação dos recursos humanos nas equipes. Entretanto, percebeu-se a dificuldade de associar a opção institucional pela adesão a esses sistemas informacionais, né, a perda eminente ou não ampliação desses postos de emprego, né? A adesão acarreta diretamente sobrecarga de trabalho. Para os assistentes sociais que atuam na iniciativa privada, a pressão, né, dos prazos, né, de bater as metas, enfim, né, ela tende a ser refletida como eficiência do seu trabalho, e não como um aumento da sua precarização e da intensidade da exploração do trabalho. Né? A vinculação dos sistemas informacionais com a eficiência do trabalho, né, também repercute nos setores estatais, sobretudo após a reforma administrativa e gerencial da década de 90, né, que é aí minuciosamente trabalhada pela professora Elaine Berg naquele livro da Contra-Reforma. Né? A partir daí, o investimento em tecnologias da informação, ela atravessou os governos, ora mais, ora menos neoliberais, né, acompanhando a tônica mundial da redução do número de servidores públicos e a generalização da perspectiva de prestação de serviços por meios de sistemas eletrônicos, digitais e informacionais. Então, dos anos 90 para cá, há uma crescente aí, né, da oferta de serviços, da intermediação, né, e da mediação do trabalho através desses sistemas eletrônicos, digitais e informacionais, né, que são organizados para exercer, entre outras funções, o monitoramento do acesso dos usuários aos serviços, né, e benefícios sociais, e o controle social da população, inclusive. Dentre as implicações para o serviço social, a maior probabilidade de se reproduzir um exercício profissional pragmático, abstraído das mediações necessárias à materialização de suas atribuições e competências privativas. A codificação, né, transformar a nossa demanda em código, a nossa resposta em códigos nesses sistemas, né, a classificação de respostas previamente elaboradas nos sistemas, somadas à diminuição dos prazos e ampliação das metas, podem conduzir o profissional a uma análise apressada da realidade social dos usuários,
né? Como consequência, as diferentes expressões da questão social podem ser comprimidas a um simples objeto de manipulação, isto é, subjacente à reprodução da praxis manipulatória, como já chamava a atenção o professor Carlos Nelson Coutinho, né? As atividades dos assistentes sociais e das assistentes sociais tendem a ser redimensionadas a ações puramente técnicas e controladas, nas quais prescinde-se da prática reflexiva e necessária a compreensão das particularidades apresentadas por cada usuário, né, demandante dos serviços. A tendência é a realização de uma atividade de caráter formal, formulada e executada de maneira repetida, alienada e alienante. Por isso, atribui-se à lógica imanente do sistema de informação uma racionalidade formal abstrata, né, que o professor Yolanda Guerra chama, né, debate bastante através do debate da instrumentalidade, né, essa racionalidade que corrobora com uma ação humana reduzida à capacidade mecânica e manipulatória, né? E aí, considerando o texto de sobrecarga de trabalho posto pelo volume das demandas institucionais, a ação profissional tende a limitar-se à análise aparente dos fenômenos. Conduz o exercício profissional à reprodução de uma ação instrumental com o objetivo de alcançar uma finalidade institucional específica, codificada, quantificada, parametrizada e encerrada em si mesmo. É nesse sentido que os sistemas de informação atuam para legitimar a padronização da forma de organização social burguesa e sua reprodução, né? Também é ela, a racionalidade formal burguesa, responsável por várias tendências empobrecedoras da profissão, como chama a atenção aí a professora Yolanda Guerra, né? Os sistemas de informação reforçam, assim, a intervenção profissional na perspectiva da racionalidade instrumental e da submissão às regras formais. Essa padronização permite que o ser social e suas necessidades sejam convertidos em um dado calculável, né, e previsível. Como comprovado nas pesquisas que a gente fez, a generalização do uso de sistemas de informação significou compulsoriamente a padronização de algumas rotinas e fluxos entre distintas instituições e ou áreas da política pública, ainda que distinguindo as especificidades de cada área técnica profissional. No entanto, não ficou nítido, em alguns casos, até onde vai a autonomia, né, dos seus superiores para acessar os conteúdos, inclusive os privativos, nesses programas informacionais. Há profissionais de determinadas instituições cujo acesso aos relatórios estatísticos do serviço é restrito apenas aos gestores, né? A estratégia atua como mecanismo de reforço à rigidez da subordinação profissional, né? O material técnico institucional do serviço seja de conteúdo sigiloso ou privativo, quando físico, né, eles podem ser objeto de reflexão para a elaboração de seus relatórios estatísticos pelo assistente social. Na versão digital, parece-nos que essa possibilidade pode estar comprometida, porque nem sempre ela está disponível, né, ao profissional. Depende de cada área de atuação, enfim, da relação que você tem com gestores, né, do nível democrático de cada instituição. Enfim, cria, inclusive, uma nova subordinação para nós, que é a subordinação às equipes de tecnologia da informação, né, de cada instituição. Hoje, né, cada instituição tem sua equipe de TI, né, e boa parte do trabalho fica subordinada, os trabalhos que são mediados por sistemas informacionais ficam subordinadas aí a qualquer alteração no sistema, qualquer necessidade, qualquer apagão que se dê no sistema, subordina aí o nosso trabalho às equipes de TI institucionais. Então, isso também tem implicações diretas na realização do nosso trabalho. Entre as tarefas de competência privativa ou não de assistentes sociais, algumas ações técnicas e instrumentos de trabalho tornaram-se exigências institucionalizadas pela padronização dos sistemas de informação. Identificamos que, ao serem absorvidas pelos programas institucionais, como normas e regulamentos, né, as atividades têm sua intencionalidade subsumida pela racionalidade técnica e manipulatória dos sistemas, né? Consequentemente, tende a subsumir a ação do profissional e a sua instrumentalidade aos objetivos da instituição, né? E dissociar a dimensão técnico-operativa da profissão das dimensões ético-política e teórico-metodológica. Então, isso é uma preocupação muito grande, né? Em relação à perda da relativa autonomia na emissão de opiniões técnicas e pareceres conclusivos, que em alguns casos são resultantes do preenchimento automático de dados nos sistemas, parte dos assistentes sociais atribui o valor positivo, né, a técnicas e instrumentos utilizados. São ferramentas que servem para datificar, né, transformar em dados informações
importantes da vida social dos usuários em conteúdos pré-definidos, padronizados, uniformizados, na dinâmica do trabalho. Nessa direção, parcela das pesquisas não conseguiram reconhecer que há divergência entre determinados projetos societários e instrumentalidades, né? Ou seja, projetos societários da nossa categoria, projetos socioprofissionais, e os projetos da instituição, né? Projetos societários da instituição onde a gente trabalha. Apesar disso, né, a instrumentalidade do trabalho profissional não pode ser confundida ou reduzida à racionalidade técnica dos instrumentos institucionais. Ainda que aparentemente parecidos, os termos nem sempre são idênticos, né? Se distinguem pela intencionalidade presente na realização de cada atividade nos projetos sociais que os fundamentam. A racionalidade técnica dos sistemas de informação das instituições burguesas, né, está fundada na sua forma de organização societária, portanto, tende à manutenção dessa ordem através dos seus instrumentos. Os critérios de elegibilidade para promover a seletividade do acesso a serviços e benefícios, por exemplo, no nosso trabalho, caracterizam parte dos processos de trabalho nos quais atua o serviço social. Ao subsumir a sua atividade a sistemas previamente codificados, tende a encerrar a ação profissional nos limites da perspectiva focalista e seletiva das políticas de caráter neoliberal. Quanto tempo tem, Lucilene? Só para eu não me perder aqui, que eu vou entrar agora no teletrabalho. Já encerrei a primeira parte. Fábio, tu vais... É porque até às 17h15 são 16h56. Já tem um tempinho aí. Tem um tempinho, então dá para eu entrar tranquilo. Dá. Tá. Então já, né, problematizei um pouco do sistema de informação, espero que tenha ajudado. Vou entrar agora na questão do teletrabalho, né, que é mais recente, no sentido de como a gente vem se debruçando, a nossa área, né, nossa categoria vem se debruçando sobre esse debate, que é um reflexo, na verdade, do debate que vem sendo feito pelo movimento sindical como um todo, enfim, pelo Congresso Nacional, inclusive, né, pelo Poder Executivo, governo federal, as prefeituras já começaram a discutir, empresas vêm debatendo o teletrabalho como uma nova forma de contratação, enfim, de realização do trabalho em todas as instituições, né, principalmente em decorrência da pandemia. Então, a incidência dessa nova modalidade de trabalho, mediada por tecnologias da informação e comunicação, no exercício profissional de assistentes sociais, ela se dá mais expressivamente a partir do século XXI, né? No entanto, no acúmulo teórico que obtivemos até aqui, não encontramos registro exato de quando o teletrabalho se inicia no serviço social. Tampouco consideramos que se inicia a partir da pandemia de Covid-19, né? O uso de instrumentos teleinformáticos para a realização e controle do trabalho põe gradativamente as condições para assistentes sociais entrarem no teletrabalho, mas não necessariamente inauguram o teletrabalho. Há distintas formulações e até disputas teóricas para a conceituação do teletrabalho, sobretudo diante das metamorfoses sofridas a cada realidade e experiência histórica, né? O teletrabalho, ele começa... a primeira emergência dele se dá na Europa, né, no Reino Unido, nos anos 60, e depois nos anos 70 nos Estados Unidos, e aí ele acaba sendo expandido aí para todo o globo, né, e aí cada experiência histórica ela vai sendo diferenciada, né. Em geral, é caracterizada pelo trabalho mediado e intermediado por meios telemáticos, desenvolvidos e controlados a partir das TIC, né, assume uma ou mais formas determinadas no capitalismo, né? A denominação varia de acordo com o país e a sua maneira de implementação, seja home office na Europa, né, telecommuting nos Estados Unidos, trabalho eletrônico domiciliar na Alemanha, trabalho remoto, teleatendimento, teleatividade no Brasil. Na nossa concepção, todas elas tratam-se de modelos de teletrabalho. Desde a sua emergência, né, o teletrabalho envolve tendências distintas de caráter progressista, né, e de caráter socialmente regressivo. Né? As tendências de caráter progressista, dentro dos limites das relações sociais no capitalismo, estão vinculadas à aparência do fenômeno puramente. Né? Envolvem a defesa de uma relativa autonomia, né, mais uma vez, aí, para o próprio trabalhador, né, organizar o tempo e o espaço de trabalho adequado à dinâmica da sua realidade, além de reduzir o impacto de alguns problemas da vida moderna, como parte do estresse no trabalho e no trânsito, né? Podem trazer vantagens como economia de tempo em deslocamentos, permitindo melhor divisão entre trabalho produtivo
e reprodutiva, entre outros pontos positivos, aí, como destaca o professor Ricardo Antunes. Envolve a possibilidade de aumentar a segurança no trânsito, já que sua implementação tenderia a reduzir os fluxos de veículos, né, em circulação e os riscos de acidente pela redução do volume de transportes automotores nas vias, aumenta as expectativas sobre a preservação ambiental, considerando que a diminuição do consumo de combustíveis, principalmente derivados de petróleo e gás natural, reduziria os níveis de poluentes na atmosfera, né, produzindo principalmente aí nas grandes cidades, e na medida em que elimina as necessidades de deslocamento, tende a reduzir também os fluxos migratórios, tendo em vista que facilita a incorporação de trabalhadores oriundos de regiões mais afastadas dos centros urbanos, né, como aqueles residentes no subúrbio, né, zonas de expansão ou mesmo do interior, né, sem precisar deslocar aí para os grandes centros. Então, ela tem, de fato, né, o teletrabalho tem, de fato, muitos pontos positivos que são considerados, né, mas que, do nosso ponto de vista, eles estão localizados apenas na aparência desse fenômeno aí. O teletrabalho foi defendido nos anos 70 por movimentos libertários norte-americanos que contestavam a rigidez do processo de produção de caráter fordista e acreditavam que as tecnologias da informação deveriam ser usadas para melhorar o convívio social alterado e desumanizado pela chamada sociedade industrial. Assim como acontece hoje, para uma parcela dos trabalhadores, havia uma expectativa de que o teletrabalho pudesse levar à realização de um trabalho mais autônomo, né, e menos alienado. O teletrabalho aparentemente corrobora com uma ambiência mais estimulante ao desempenho de um trabalho mais criativo, né, vem reverberando positivamente entre os apologistas do empreendedorismo, né, e de algumas profissões liberais, inclusive, e também configurava uma aparente solução para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E foi utilizado com esse argumento quando a crise econômica já não suportava mais sustentar os programas sociais, né, de base keynesiana, estado de bem-estar social nos Estados Unidos e na Europa, né? Revela também outras duas tendências que consideramos socialmente retrógradas. Agora vamos entrar aí, né, no retrocesso que o teletrabalho pode trazer para o conjunto da classe trabalhadora, né? Para mostrar que ela tem um potencial bastante contraditório, né? Na primeira, a gente queria destacar que, principalmente, o impacto disso sobre o gênero feminino, sobre as mulheres, né? Que nas sociedades de formação social patriarcal, né, o teletrabalho empurra a subsunção do gênero feminino a níveis mais profundos, já que, ao realizá-lo, a mulher tende a acumular sobrecarga do trabalho pré-existente e não remunerado no ambiente doméstico. E a gente viu isso bem evidente agora na pandemia, né, quando boa parte dos trabalhadores acabaram realizando o seu trabalho de dentro de casa, né? As mulheres acumulavam as tarefas domésticas, historicamente no Brasil, né, que é um país de cultura machista, né, historicamente machista, onde as mulheres acumulam essas tarefas no ambiente doméstico, né, acabaram somatizando aí também a realização do trabalho profissional no seu ambiente privado, né? Então, seguindo a concepção também do professor Ricardo Antunes, isso reforça o lugar deste gênero, né, feminino, na divisão sociossexual do trabalho no capitalismo, uma vez que a mulher trabalhadora, em geral, realiza sua atividade de trabalho duplamente, dentro e fora de casa. No universo da vida privada, a mulher, consome horas decisivas do trabalho doméstico, né, com o que possibilita, ao mesmo capital, a sua reprodução. Nessa esfera do trabalho não diretamente mercantil, em que se criam as condições indispensáveis para a reprodução da força de trabalho de seus maridos, filhos e de si própria. Sem essa esfera da reprodução não diretamente mercantil, as condições de reprodução do sistema de metabolismo social do capital estariam bastante comprometidas, se não inviabilizadas, né? Além da redução do nível de assalariamento, né? Porque na primeira experiência, inclusive, isso é importante de deixar destacado, que a primeira experiência de teletrabalho no Reino Unido, né, pode chamar já de sua plataforma ou de sua forma emergente de teletrabalho, né, ela acontece porque uma empresa de softwares começa a liberar as mulheres para que elas exerçam a maternidade, as mulheres que, né, engravidavam, que estavam no período de maternal, tinham filhos, né, pequenos, eles liberaram essas mulheres para fazer o trabalho em casa. Já deu tempo? Não, né? Liberaram essas mulheres para trabalharem em casa. Fábio, só para te organizar, eu estou aqui vendo. Você tem 10 minutos. Tá bom. Tá? Tá, vou correr um pouquinho.
Não, Então, a primeira pode ficar à experiência que a gente tem na vontade. Europa é no Reino Unido, na realização, na liberação de mulheres para realizar o trabalho em casa, né, trabalhos que eram mediados e acompanhados por telefone, né, e a produção era feita na casa dessas mulheres. Então, já tinham esse objetivo, né? O teletrabalho ele tem um caráter aí desde a sua origem de feminilização aí do trabalho, né? Então, essa relação, portanto, aí, né, além do... E aí a professora Úrsula Russ, que é ela que apresenta esse dado da emergência do teletrabalho lá no Reino Unido, ela diz que as trabalhadoras que trabalhavam em casa, elas recebiam menos e tinham menos benefícios salariais do que aquelas que trabalhavam na empresa física, né, na própria instituição. Então, isso já denota, inclusive, né, a redução do nível de assalariamento nessa modalidade desde a sua origem, né? E essa modalidade de trabalho, inclusive, aumentava o nível de pressão sobre essas trabalhadoras, né? Essa relação expressa uma das formas entre as quais o capitalismo inclui o gênero feminino nas relações de produção, ou seja, de maneira mais precária e desigual em relação aos homens, aproveitando-se e apropriando-se mais intensamente da polivalência e da multifuncionalidade exercida desde cedo pela mulher na esfera da atividade reprodutiva e doméstica. Portanto, a sua inserção qualitativamente distinta, né, do gênero masculino e na qual se realiza o duplo vilipêndio das trabalhadoras. Envolve não só o rebaixamento do custo da força de trabalho, da produção e dos direitos trabalhistas, mas pode implicar a invisibilidade do trabalho e dos trabalhadores em relação às instituições empregadoras. Note-se que, no exemplo britânico, a subordinação, o controle e a pressão sobre o trabalho não são menores por ter as atividades realizadas fora das dependências institucionais. Ao contrário, elas tendem a aumentar e aprofundar o nível de alienação e de controle. A invasão das demandas laborativas no tempo e espaço doméstico está entre os principais efeitos dessa modalidade. Tende a provocar uma simbiose entre a vida privada, né, e o trabalho, mesclando as horas de lazer com a jornada de trabalho, ou seja, tende a tornar o tempo livre restante do trabalhador, né, ou da trabalhadora, em tempo de consumo ampliado da força de trabalho, sendo essa carga horária gradativa e permanentemente incluída no circuito da exploração do trabalho. Na mesma direção, podemos inferir que a realização do trabalho intermediada por meios teleinformáticos no domicílio do trabalhador, da trabalhadora, elimina ainda mais os tempos mortos e reduz o consumo improdutivo da força de trabalho. No Brasil, no momento, né, até outubro, né, do mês passado, né, há mais de 200 pesquisas científicas sobre o tema do teletrabalho na base da CAPES, produzida desde a década de 90. Há apenas uma tese defendida em 2019 relacionando o teletrabalho e o serviço social. Entre 2008 e outubro de 2021, foram apresentados 96 projetos de lei sobre o teletrabalho no Congresso Nacional, com maior ênfase, né, a partir da pandemia, né, naturalmente, né, mas nenhum deles diretamente sobre o serviço social. O tema ganha maior destaque e entra mais significativamente na pauta do movimento sindical como um todo a partir da aprovação da Contra-Reforma Trabalhista de 2017, instituída pela Lei 13.467 de 2017, onde está regulamentado o teletrabalho. Apesar de ser uma legislação que define de forma bastante sucinta, caracterizando a modalidade de maneira ínfima, né, e incluiu ela efetivamente, definitivamente na CLT, trazendo implicações aí mais efetivas sobre os trabalhadores, né? Embora a regulamentação tenha se dado só em 2017, o teletrabalho, né, as formas de realização do teletrabalho já aconteciam anteriormente, né? Nos termos da nova legislação, né, da Contra-Reforma Trabalhista, o contrato de trabalho tende a ser firmado de acordo com a produtividade e não com a carga horária despendida na realização da atividade laboral. Uma das maneiras de romper os limites da jornada de trabalho, que é uma pauta histórica da classe trabalhadora em nível global, no mundo inteiro, né? Uma das formas de romper esse limite da jornada de trabalho é justamente excluindo-a do contrato de trabalho. Ao eliminá-la do processo de negociação e da relação de compra e venda da força de trabalho, tende a estender essa jornada, reduzindo o tempo de trabalho necessário e ampliando o tempo de trabalho excedente. De acordo com um estudo realizado pela Sobrat, a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, né, em 2020, com 554 empresas das 5 regiões do país, 72% delas planejam manter o teletrabalho após a pandemia. E a gente já vem isso sendo realizado agora em 2021, né, mais massivamente.
Da mesma forma, pretende o governo federal que obteve de março a setembro do ano passado a vultosa economia de R$ 1 bilhão, segundo dados do Ministério da Economia, gerada pela adesão do trabalho remoto. Quero dizer que essa economia, né, se deu às custas da transferência de parte das despesas do serviço público para os próprios trabalhadores, porque a gente passou a usar, ao fazer o trabalho a partir da nossa casa, a gente passou a assumir, né, aumentar as contas do nosso orçamento doméstico, porque a gente estava pagando as contas da nossa instituição, porque a gente passou a atender usando nossa energia elétrica, o nosso computador, né, a nossa água, enfim, o nosso espaço, né, de trabalho, a nossa internet e por aí vai, sem ter qualquer retorno, né, do ponto de vista financeiro das nossas instituições. Considerando o teleatendimento, as teleatividades e o trabalho remoto como modalidades de teletrabalho, há profissionais do serviço social que já realizavam teletrabalho antes da pandemia, sem reconhecer ou denominá-la como tal. Mas é a partir da pandemia que essa forma de contratação se evidencia de forma mais efetiva. Diante da realidade existente, seja do trabalho remoto, home office ou dos teleatendimentos, antecipamos que isso tem reflexo direto, por exemplo, na conquista das nossas jornadas de 30 horas semanais, né? No nível do adoecimento dos assistentes sociais, sobretudo por ser uma profissão feminilizada, como eu falei antes, de como a mulher ela é duplamente vilipendiada no teletrabalho, né? Os contratos estabelecidos nessa modalidade são feitos com base na produtividade no alcance das metas, onde a tendência é o trabalho sem controle do tempo, mesclando o ambiente doméstico e laboral, como já falei anteriormente, gerando conflito neste espaço, que é da vida privada, né? Onde se mistura o espaço do trabalho e o espaço familiar, né? Onde há o aumento da pressão no trabalho, a sensação de medo e perseguição, né? Que já foi destacado, aí, inclusive, na pandemia, como os profissionais também passaram a sofrer mais assédio no teletrabalho. Portanto, vai continuar exigindo acumulação teórica, formação continuada, orientação e, quiçá, normatização por parte dos conselhos profissionais, uma vez que não há vedação por parte do Cefes sobre o teletrabalho. Dentro do serviço público, a discussão vem se ampliando em decorrência da pressão do governo federal, né, e dividindo opiniões entre os trabalhadores. O mesmo pode acontecer entre assistentes sociais, né, tendo em vista que a recomendação, né, né, e também os benefícios do teletrabalho para mulheres gestantes, né, pessoas gestantes, melhor dizendo, né, pessoas com deficiência, e trabalhadores que residem em municípios distantes do trabalho. Tem muitos profissionais que moram na capital e trabalham no interior, então muitos deles estão sendo seduzidos pela possibilidade do teletrabalho para não ter que, né, fazer aí o percurso, né, diário de transitar da capital para o interior, né, ou o contrário. Impõe um enorme desafio para a atividade da fiscalização dos CREs, tendo em vista que nos termos da CLT de 2017, né, com a alteração da CLT, o negociado está acima do legislado, né? Com contrato ou sem contrato formal de trabalho, a tendência é que as condições para a prestação do serviço sejam de inteira responsabilidade do ou da assistente social, ou seja, espaço físico para atendimento, equipamento, despesas correntes, condições éticas e técnicas sejam custos assumidos pelo profissional fora da instituição para a qual vende sua força de trabalho. Neste caso, como deve se realizar a fiscalização do CREA se a própria contratante não disponibiliza as condições de trabalho, né? Então, voltamos ao ponto anterior. O teletrabalho na forma da CLT é viável para o serviço social, né? Ou somente sua forma híbrida é possível, já que a forma híbrida ela possibilita, né, o espaço institucional de trabalho e não somente um espaço fora da instituição, né? Em quais casos o profissional pode ser submetido a essa modalidade? Podemos ignorar essa realidade que, infelizmente, tende a crescer justamente com a informalidade, né? Juntamente, perdão, com a informalidade do trabalho no Brasil, considerando o alto índice de desemprego no país, né? Mais de 20 milhões de desempregados, né? Entre desempregados e desalentados. Qual a força política que a categoria possui para se recusar a esse nível de subsunção do trabalho? Será que pela força de uma ação normativa dos nossos conselhos, né? Afinal, o que não está proibido está permitido, né? Diante desse contexto, indico que deve crescer a pressão dos assistentes sociais sobre o caráter liberal da nossa profissão, que pela indisponibilidade de condições gerais para o trabalho pode colocar para os e as profissionais a necessidade da abertura de escritórios ou salas de atendimento do serviço social, pagas com recursos próprios ou coletivos, né?
Vale dizer que esta é uma prerrogativa das profissões liberais, né? Já houve, inclusive, PL, né, projeto de lei no Congresso Nacional, tratando da possibilidade destes profissionais liberais, ao optar pela modalidade de teletrabalho, ter o direito de abrir seu próprio escritório de atendimento em casa, né? Esse projeto foi arquivado, mas só para registrar aqui, já há tendências aí daqueles que pretendem, né, já exercer o seu trabalho, profissões liberais, não estou me referindo só ao serviço social, mas advogados, jornalistas, enfim, que pretendem, né, que tem esse anseio aí de oficializar mesmo o seu escritório dentro de casa, né, transformar a sua casa numa sala de atendimento. Né? Uma outra tendência que decorre do mesmo dilema é que, diante da expansão da terceirização, nesse momento de reconfiguração do mundo do trabalho, e que a terceirização vem crescendo tanto, né? E a gente tem visto isso, né? Nas principais capitais do país, como Rio de Janeiro e São Paulo, onde a saúde e a assistência é totalmente terceirizada, os assistentes sociais não têm mais relação direta, né? É muito mesclado isso, boa parte já não tem mais relação direta com o Estado, mas é com as terceirizadas que prestam serviços ao Estado, né? E aí tem a possibilidade aí de se ampliar as inscrições de CNPJ com caráter empresarial nos CREs, né? Exigindo aí mais esforços da fiscalização nesse campo. Né? As novas e precárias formas de contratação de assistentes sociais impõem novos desafios na relação com usuários de serviços prestados, né? Na relação inter e intraprofissional. A pandemia já vem demonstrando que parte do perfil de usuários atendidos pelo serviço social não tem acesso a equipamentos tecnológicos ou à internet, né? Ou seja, o trabalho nessa modalidade pode aumentar o fosso, e já vem aumentando o fosso da desigualdade social e do fenômeno da exclusão social, que eu começo já a chamar, né, de uma exclusão sociodigital, porque o não acesso a equipamentos tecnológicos, né, e à internet está, inclusive, impedindo que vários usuários possam sequer se cadastrar, né, participar dos processos seletivos. Não é nem determinante para ter, não é nem ter acesso já imediatamente aos auxílios financeiros, aos programas e benefícios sociais, mas é inclusive de participar dos processos seletivos, né? Então, os próprios equipamentos, os aplicativos, eles se tornam já, né, parte, né, da focalização, da seletividade, do impedimento, do aumento da exclusão, né, social, que eu estou chamando agora de sociodigital de usuários, né, para acessar os benefícios que são oferecidos nas instituições onde a gente trabalha. Né? Então, além de nos afastar da dimensão sociopedagógica na ação com os usuários, na construção da identidade com esse segmento, né, na instituição. Assim como modifica também a relação entre assistentes sociais de outras profissões, tendo em vista que o processo de identidade, articulação e aliança se constrói diretamente no contato direto, no debate de ideias, na coletivização dos dilemas cotidianos, né, das demandas institucionais, sobretudo porque é dentro das instituições onde a gente trabalha que também se expressa a luta de classes, né, as formas de dominação e as disputas de projetos societários. No caso específico do teletrabalho, torna invisível não apenas o trabalho que é realizado, mas, inclusive, pode tornar invisível o próprio profissional. Nesse sentido, é necessário repensar as nossas formas de comunicação diante da precariedade das condições de trabalho e da escassez de recursos. Não podemos nos afastar dos nossos usuários, nem correr o risco de que sejam retomadas tendências que apostam na recuperação de uma relação assistente social versus cliente, né, que já foi superada, mas que, diante da conjuntura regressiva, ameaça a nossa direção hegemônica. A ampliação dessas relações precárias de contratação pode indicar uma tendência, né, à ampliação no nível de alienação e subsunção do nosso trabalho, a racionalidade instrumental e institucional, inclusive com o apoio de sistemas informacionais padronizados em algoritmos e que estão incorporados parte do saber fazer profissional e que vem por experiência da nossa pesquisa no mestrado, reforçando o aumento da produtividade dos atendimentos, a otimização das tarefas em que há primazia da quantidade sobre a qualidade técnica, ética e política do nosso trabalho. Neste sentido, entrando em conflito com a direção do nosso projeto profissional e reduzindo o espectro da nossa relativa autonomia. A fragmentação da classe trabalhadora resultante da flexibilização do trabalho e das relações trabalhistas implica na desorganização política em geral dos trabalhadores, inclusive dos assistentes sociais. O teletrabalho pode vir a ampliar aí o distanciamento dos profissionais da sua organização sindical. Já cheguei no meu tempo, não foi, Lucilene?
Chegou e tá tão bom. Então, deixa eu só colocar Você meus tá 4 pontinhos de considerações, pronto, tá? pode colocar, tá bom. 4 pontos, porque eu quero apontar, o cenário está tão ruim, né? O tão desafiador, melhor dizendo, mas tão ruim, porque a pandemia foi uma tragédia, né? Ainda estamos vivendo essa tragédia Verdade. pandêmica, mas eu vou apontar aqui algumas considerações e contratendências que a gente precisa, né? Como a gente pode reagir a esse momento, né? Isso. Para não aceitar, para não ser subsumido, né? Por essa conjuntura, né? Que é continuar pautando a discussão sobre o tema da precarização e das novas modalidades de trabalho que provocam um rebaixamento das nossas condições de vida e de salário, para não repetir o erro histórico das nossas organizações tradicionais, que não têm realizado o debate a contento. E aí eu não estou falando da nossa categoria de serviço social, estou falando das centrais sindicais como um todo, porque a realidade do teletrabalho, né, como agora eu estou conseguindo aprofundar um pouco do debate, estou vendo que há muito tempo já se discutia, né, há pelo menos 20 anos, quase 20 anos, 15 anos mais ou menos, né, dentro do Congresso Nacional já existia esse debate, né, a nível internacional. A classe trabalhadora está muito mais organizada nesse sentido, onde já tem pautas políticas há muito tempo, como o direito à desconexão, que é o direito a você não acionar mais os equipamentos de trabalho, né, durante o horário que se encerra o tempo, né, de expediente do seu trabalho no setor institucional. Então, já tinha umas pautas específicas, né, mundo afora, e que a gente ainda não tinha incorporado no movimento sindical, né, na luta de trabalhadores, e que apareceu, né, de uma vez agora na pandemia, principalmente depois da reforma trabalhista em 2017, né? Então, é isso que eu estou chamando a atenção aqui. E esse é um debate que deve ser feito dentro e fora do serviço social, em conjunto com sindicatos, centrais sindicais, movimentos sociais, né, nacional, internacionais, estudiosos, especialistas, inclusive o Parlamento brasileiro, porque no fim das contas são eles que legislam, né, são eles que vão determinando aí, né, juridicamente a legalidade, a legitimidade das nossas condições de trabalho. A normatização e o disciplinamento do exercício profissional mediado pela tecnologia da informação e comunicação, né, são fundamentais diante da precarização das formas de contratação e modalidade de trabalho. Seja para qualificar, né, para limitar ou para impedir determinadas ações e brechas que vulnerabilizam ainda mais as nossas condições éticas e técnicas de trabalho. Só não podemos negligenciar ou negar uma realidade que já existe antes da pandemia, né, está dada na realidade no momento presente, tende a avançar de forma mais aguda, né, daqui para frente. Inclusive, tem crescido os perfis profissionais, isso é uma outra questão aí que as TICs, né, apresentam para nós. Eu não sei se as agências fiscais já começam a lidar com isso, né, mas há um crescimento muito grande de perfis profissionais em redes sociais, né, e que aí circulam mais diversas informações e que às vezes não tem filtro, né? Não tem direção ética nem política, enfim, ou tem, né? E são divergentes com aquilo que a gente defende, né? Hegemonicamente, e necessitam de atenção quanto ao seu significado ético e político, sobretudo nesse momento histórico que a gente vem enfrentando aí no Brasil, né? Muito importante também aumentar o investimento na função precípua dos conselhos, seja com mais capacitação para as COFs, né, para as agentes fiscais, inclusive em números de agentes fiscais e conselheiros, né, mas também exercer maior controle sobre o perfil profissional, a exemplo da necessidade de atualização anual dos registros nos CREs, né? Assim seria possível identificar e acompanhar as relações de trabalho, vínculos, modalidades, regime de trabalho dos profissionais, né, ingressantes ou que mudam, né, de trabalho, né, diante do alto nível de desemprego, de rotatividade nos trabalhos. Ter essa atualização minimamente anual seria muito importante para esse controle por parte dos nossos conselhos, né? E aí, por fim, repensar o uso das TICs, né, a nosso favor, né? Eu acho que tentei deixar bem evidente que há, né, um caráter bastante progressista no uso das tecnologias, né, dos sistemas de informação, do teletrabalho, mas há também um caráter regressivo aí, socialmente regressivo, dado, sobretudo, né, pela direção que o capitalismo, que o sistema capitalista da lucratividade, enfim, da exploração dá para esses equipamentos, né, para essas tecnologias. Então, tanto nos processos de formação profissional, né, na graduação e na pós-graduação, junto com a BEPS, quanto em capacitação, né, para articular, né, para fazer articulações políticas da categoria, quando entre nós e os nossos usuários, né, na direção e fortalecimento do nosso projeto coletivo tão caro e em tempos tão duros. Então, tem sim, né, formas alternativas aí da gente se organizar e reagir, né, aponta aí algumas contratendências, para a gente não achar que já foi engolido por essa conjuntura. Na verdade, há sim momentos de possibilidades aí de reação conjunta, né,
da nossa categoria, né, em si, mas também em conjunto com a classe trabalhadora em geral. Encerro aqui a apresentação, espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido útil. Enfim, muito obrigado. Nossa, Fábio, obrigada. E, nossa, como está sendo importante, né, esse momento assim para nós, porque, a princípio, inclusive, nós pensamos de fazer algumas sessões de estudo anterior, que a gente chama de diálogo, né? A sessão de diálogo foi sobre autonomia profissional, e a gente convidou uma colega, inclusive, que é agente fiscal de Minas Gerais, e que ela tem um estudo sobre, né? Do mestrado, inclusive. E aí, nossa outra discussão, que é realmente sobre as TIC, quanta coisa, quantos desafios, quantas coisas que a gente precisa, né? Tá debatendo, refletindo, e você nos traz muita coisa importante aí para se pensar, e essa questão aí da TIC foi um outro tema que a gente pensou para fazer um estudo dentro da COF. Mas aí depois a gente pensou, não, vamos ampliar, né? É importante que toda a categoria participe dessa discussão, quantas coisas a gente às vezes vai passando por nós, e se a gente não para discutir, para analisar. Que bom que você está fazendo esse estudo e ainda está no processo, né, Fábio? Depois vai estar aí já concluso, né? E a gente abre para que as pessoas possam fazer suas intervenções, e aí você nos traz muitas coisas, como a própria questão da capacitação, né? Importante da capacitação, da organização, dessa articulação política. Você passa, inclusive, pela questão da própria normatização, da importância do próprio Conselho Federal normatizar algumas questões, né? Sobre a questão do teletrabalho. E esse período de pandemia, eu lembro que o Cefes, e junto com os CREs, a gente, de forma bastante intensa, sempre lançando notas orientativas para o assistente social, né? O Cefes, ele tem um canal específico, né, que orienta os assistentes sociais nesse processo de pandemia. Muitas questões chegaram para nós, assim, especialmente na área da saúde, né? Não relativa à questão especificamente de teletrabalho, mas assim de denúncia, de questões relativas às próprias demandas que a instituição passa a exigir do assistente social, que essas demandas, elas também, que não são realmente, muitas vezes, demandas que são específicas da profissão, né, que são demandas até estranhas à profissão, mas que isso, assim, já vinha se dando e intensifica com a questão da pandemia. E uma das questões, Fábio, que a gente vem batendo muito nessa tecla, e eu falo especificamente eu e a Edvana, que somos agentes fiscais e que a gente visita todos os espaços onde tem os assistentes sociais, e a gente até diz, olha, nós temos um trabalho que é um trabalho, vamos dizer, privilegiado, onde a gente consegue adentrar o espaço de atuação do assistente social. Então, a gente tem a gente tem um acúmulo, vamos dizer, aqui dentro do CRES, pelo processo de fiscalização, pelo trabalho da COF, né, de conhecimento um pouco dessa aproximação, dessa realidade dos assistentes sociais, né? E a gente se defronta muito com as questões do não planejamento, né? Muitas vezes do imediatismo, e a gente tem identificado realmente que os profissionais estão tendo dificuldade de planejamento das ações, né? Realmente fazem isso, mas a gente está vendo cada vez mais, acho que se dificulta essa atividade do planejamento, de parar para refletir, para pensar. E aí, quando você traz essas questões do teletrabalho, eu falo de uma situação naquele espaço presencial, mas que todo dia bombardeado de muitas questões, e se torna mais, vamos dizer assim, vai caindo na tendência de ser até mais tarefeiro. Imagina quando você fala da questão do teletrabalho, que nos distancia desse cotidiano, dessa presença importante. Eu lembro que até na discussão que a Ivanete traz, ela fala das relações, inclusive, de amizade, como isso é importante da gente ter esse momento, até mesmo que nos propicia debater determinadas situações naquele espaço com vários outros, não só do serviço social, mas dos trabalhadores de modo geral, e a gente, com a questão do teletrabalho, você perde isso, né? E aí você também fala sobre essas questões, me vem muito à mente todo um processo que vem passando, especialmente nas assistências sociais do INSS, né? Da telepedagogia,
então todo o tempo esses profissionais estão sendo bombardeados de a questão de horário, né? Cumprir aquele horário com mais rigor, intensificando esse horário de trabalho, e a gente sabe que tem muitos colegas que vivenciam, inclusive, processo de adoecimento, né? Questão de depressão, de ansiedade, tudo sendo gerado em função das demandas que chegam. Mas, enfim, eu vou estar abrindo aqui para as pessoas se manifestarem, né? E aí está aberto, gente, quem quiser fazer uma intervenção, se manifestar, pode colocar aqui no chat, que aí eu vou colocando aqui para o professor. Se quiserem também se manifestar, a gente pode estar abrindo aqui para a pessoa, tá? Usar o microfone também. Está aberto. Até agora ninguém se manifestou aqui no chat. Mas realmente, assim, Fábio, são muitos desafios, inclusive para fiscalização, como você fala, e nós temos, inclusive, eu acho que precisa ampliar esse número, né, dos profissionais que estão no processo de fiscalização, dos assistentes sociais, e as próprias normatizações do Cefes, a gente vê como é que vem acontecendo de situações de resoluções, inclusive, que a gente tem, que muitas vezes estão sendo colocadas em xeque, né? Às vezes a gente, de repente, tem uma determinada orientação profissional, aí vem, não, aí aquilo ali não é mais, o CEF não pode mais usar isso, como, por exemplo, a própria declaração do estágio, que a gente utilizava no processo de inscrição, não vai mais poder utilizar. Fora outras questões que vão sempre sendo, algumas normativas nossas que vêm sendo derrubadas, né? Mas que a gente precisa estar resistindo e precisa estar lutando, e por isso é importante a gente participar desses debates e dessas discussões, porque a gente precisa ter bem claro do que está posto na realidade, né? Porque se a gente não tem conhecimento, a gente tem, inclusive, dificuldade de lutar, né? Então, gente, aqui ninguém se apresentou aqui no chat. Tem uma pessoa no chat que pediu para falar sobre... Boa tarde. Meu nome é Maria, eu sou assistente social da UFRPE, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e eu estou vendo, no caso, eu me manifestei no chat, aí escutei aí que não houve manifestações, mas eu estou vendo que houve manifestações, não é? Inclusive, tem uma pergunta para o professor Fábio, pergunta aqui, você podia nos indicar, assim, você podia nos indicar indicações para mais leituras sobre as TICs e o serviço social? Eu coloquei essa minha. Você pode comentar um pouco mais a questão da exclusão sociodigital? Eu gostaria que houvesse um comentário maior, que para mim foi assim, a primeira vez que eu escuto essa expressão. Aí eu gostaria de ter referências bibliográficas para que eu pudesse pesquisar um pouco mais. E você citou só o Antunes, quando você falou em teletrabalho. Eu gostaria que você desse, se possível, algumas referências para que eu pudesse, né, e os participantes também, nós pudéssemos aprofundar um pouco mais, que eu me vi exatamente quando era você falando e eu me vendo ali. Você deu nome a todo o contexto, mulher, negra, nordestina, entendeu? Mulher, negra, nordestina, descendente de indígenas, e aí escutando Você tudo trabalha isso aí... na UFRPE? Na UFRPE, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Já tem SIGA na UFRPE? Já temos o SIGA, é o mesmo SIGA da UFRN. É pesado, né? Pronto, é pesado. Aí você me não tem descreveu, vida eu me mais, senti representada, de jeito nenhum. Seleção. A invasão da privacidade através, o trabalho adentrou, né, o nosso refúgio, que é a nossa casa, e realmente você me representou totalmente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa exclusão, sobre essa questão que você colocou agora, da exclusão sociodigital, um pouco mais. Certo. Então, tem duas questões aí, né? Já entro, Lucilene, ou você ainda tem mais alguém? Não, eu peço desculpas para a Cida, problemas aqui, viu? Eu estou aqui, é até melhor que a pessoa fale, eu estou olhando aqui e foi passando muitos comentários, aí quando eu olhei, estava paradinho aqui. Desculpa, Cida, eu não vi tua pergunta. E a gente fica monitorando várias coisas, mas enfim, pode sim, Fábio, você pode seguir. Então, tenho sim indicações de leitura,
seguindo a ordem aí, né? Tem esse livro do professor Renato Veloso, que ele acho que ele deve ser um dos primeiros a debater o assunto, Serviço Social, Tecnologia da Informação e Trabalho. Vocês podem colocar o e-mail que tiver interessante aí no chat, aí eu mando para vocês depois o que eu tiver, tá? Tem o material que foi da minha pesquisa do mestrado, né? Em que tem pesquisas de assistentes sociais, inclusive da educação, da saúde mental, do TJ, da Previdência tem artigos, e aí eu posso mandar para vocês, inclusive posso mandar a minha dissertação do mestrado, que vai tratar do sistema de informação, do teletrabalho ainda não está pronto, eu tenho alguns artigos que foram publicados em alguns eventos, posso mandar para vocês também, e tem umas serviços sociais da sociedade bem antigas, né, que tem publicação do Zé Paulo, do Faleiros, né, indicando, eles não aprofundam o debate, eu acho que o debate mais profundo é do professor Lutero Oliveira Rosa, da UNB, que trata informação tecnológica e serviço social. Isso é em 1995. Né? Então, são das mais antigas, assim. Das mais recentes, acho que o professor Renato Veloso. E aí tem as pesquisas de mestrado e doutorado, que eu consegui localizar no âmbito da minha pesquisa, que eu posso enviar para vocês também. E aí tem um debate bem interessante sobre as tecnologias e o serviço social nessas obras. Agora, sobre teletrabalho e serviço social, não tem, né? A única pesquisa do doutorado que eu encontrei foi da professora Maria Ângela Bahia, acho que ela é da Federal de Viçosa ou é do Vale do Jequitinhonha em Mucuri, onde ela indica o teletrabalho como, né, as possibilidades, inclusive lá no interior de Minas Gerais. Então, é a única que, de acordo com a minha pesquisa na base de dados da CAPES, ela vai indicar o serviço social e teletrabalho, mas a priori ainda não tem produções, né, até hoje sobre isso. Não sei daqui para frente como se já tem outras pessoas fazendo essa pesquisa também, mas por enquanto ainda não há. Tem algumas coisas que a gente vem publicando aí em alguns eventos, enfim. Sobre a exclusão sociodigital, Cida, essa é uma expressão que eu estou trabalhando, veja. O professor Renato Veloso, ele fala aqui da exclusão digital, e eu acho que nos anos 90, vocês forem da minha época, quando a gente fazia curso de informática e tal, inclusive na minha época, no ensino fundamental, a gente tinha aula de informática na escola, né? Eu não sei como é que está hoje isso, está mais generalizado o uso do computador, né? Embora não seja universal, mas está mais generalizado. Acho que não tem mais nas escolas essas aulas de informática, mas na minha época a gente tinha, e a gente já falava de exclusão digital naquela época, né? E aí eu acho que a gente não está mais numa fase de exclusão digital, porque não se trata só de você não ter o computador, né? Para você acessar o benefício. Se trata de você ter um celular, para ter um aplicativo, saber manipular o aplicativo, e a gente viu, por exemplo, que para o auxílio emergencial, que sequer, né, passou, por exemplo, pela mediação do trabalho de assistentes sociais que trabalham na assistência social, né, foi completamente atropelado, né, a nossa categoria, né, a própria política de assistência foi atropelada no auxílio emergencial, né, que foi fundamental para fazer, né, permitir que boa parte da população sobrevivesse à pandemia. Isso sequer passou pelo nosso trabalho, pela política de assistência social, né? Foi uma coisa em que os dados foram transferidos automaticamente, né? Acessados automaticamente pelo Poder Executivo, criado um aplicativo, e esse aplicativo era um meio de você acessar. Então, várias pessoas, né, que não têm conhecimento tecnológico não conseguiram sequer ter o celular, baixar o aplicativo, cadastrar-se no aplicativo, acompanhar os procedimentos, né, atender as requisições que eram feitas porque eles eram atualizados, e você tinha que mandar mais documento às vezes e tal. Então, muitas pessoas sequer conseguiram participar do processo para poder acessar o benefício. Então, é isso que eu estou chamando de exclusão sociodigital, porque não é mais uma exclusão digital, não é só por você ter ou não ter o computador, é você ter, saber manipular, saber baixar o aplicativo, né, participar do processo, acompanhar o processo, né, e isso acaba criando uma nova forma de exclusão, né, social, né, que é uma exclusão sociodigital, porque a pessoa não sabe, não tem acesso ao equipamento, não sabe manipular, nem acompanhar os processos. É algo, inclusive, que eu preciso amadurecer. Então, tenho escrito um pouco sobre isso, né? Então, tenho levado isso mais num debate. A gente fica mais à vontade falando do que escrevendo, porque para escrever você tem que fundamentar muito e às vezes você não dá conta de fazer no tempo em que precisa para poder enviar os artigos para os lugares, enfim. Mas já está indicado aí no meu projeto de pesquisa, né?
essa forma de análise. Não sei se já vi outras pessoas trabalhando nisso, mas eu estou chamando de sócio digital porque agora, na pandemia, principalmente, esse auxílio emergencial, ele acabou, né, sendo determinante, né, para que as pessoas acessassem o benefício. E aí não é só, né, não era só o aplicativo, é ter o equipamento, saber manipular o equipamento, saber acompanhar o processo, né, que tem feito com que várias pessoas que já estavam excluídas ficassem ainda mais impedidas de acessar determinados benefícios aos quais elas têm direito, né, mas por não ter equipamento e não saber manipular, mesmo quando tem equipamento. Tem um celular, mas é um celular analógico, por exemplo. Não é o celular, smartphone, onde você pode baixar o aplicativo, entende? É disso que eu estou falando. Então, tem uma nova forma de exclusão social aí, que é sócio-digital, porque ela impede, se você não tem um smartphone, um tablet ou um computador, você não consegue acessar determinados benefícios. E para você comprar um smartphone, você precisa ter dinheiro. Então, quem não tinha um smartphone antes da pandemia e precisava ter auxílio emergencial para comprar, não pôde acessar porque não tinha dinheiro para comprar. Entende como ela se torna um escopo para poder acessar benefícios que são de direito mesmo da população? Então, eu preciso, obviamente, problematizar, fundamentar isso mais, inclusive se você tiver desacordo, me ajudar a problematizar sobre isso. Fique à vontade, eu gosto que as pessoas problematizem as minhas, enfim, elaborações, porque isso vai me dar mais subsídio para seguir adiante ou descartar, inclusive, né? Eu espero ter conseguido responder as demandas de vocês. Eu vou daqui a pouco anotar esses e-mails, porque eu já mando, assim que acabar, já mando para vocês as obras. Eu queria só dividir com vocês aqui, Lucilene, que saber, inclusive, eu tenho uma pergunta para vocês, agentes fiscais, quer saber se já se apresenta teletrabalho aí na região de vocês, no Maranhão, se você já vê contratos, né, assistentes sociais sendo contratados só na forma de teletrabalho, né, sem ser aqueles que estão na forma híbrida ainda por causa da pandemia, por questões de serem grupo de risco, enfim. Mas eu queria saber se já no Maranhão vocês já conseguem registrar pessoas sendo contratadas no teletrabalho. Por que eu estou perguntando isso? Vou ver se eu consigo transferir a tela aqui para vocês, que eu tenho, que eu recebi na semana passada. Essa divulgação aqui não é no Maranhão, é uma divulgação online. Deixa eu ver se vocês conseguem ver na tela de vocês. Está tentando ir. Está indo aqui. Tem mais alguém querendo fazer pergunta enquanto eu tento transferir a tela aqui? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, tá. Eu acho que a tela não foi ainda, né? Estou tentando Apareceu. transferir uma tela aqui. Apareceu? Apareceu. Tá aí essa vaga de trabalho, de assistente social intermitente, vocês estão vendo? Sim. Então, vejam, já está sendo ofertada vaga de trabalho, né? Assistente social intermitente, faixa salarial a combinar, 100% home office. Descrição: efetuar acolhimento e realizar intervenções dos usuários finais dos serviços por meio de atendimento ativo via telefone. Direcionar o usuário final dos serviços de acordo com a demanda por ele apresentada e critérios específicos para rotas assistenciais determinadas quando necessário, com o objetivo de garantir cuidado integral à saúde. Requisitos: ensino superior completo em serviço social e conselho de classe ativo. Então, já tem, né, oferta de trabalho 100% home office, né, mesmo com vacinação, e me parece que de fato, nessa única condição, né? Até porque ele registra aqui, né, que a forma de atendimento é via telefone. Então, esse profissional não vai contar com sala de atendimento na instituição. Ele vai atender por telefone os usuários do serviço. Então, é uma realidade que já existe. É isso que eu estou chamando a atenção de que vai ser preciso, cedo ou tarde, ao Cefes, normatizar essa forma de trabalho, né? Então, deixa eu ver agora se eu consigo clicar. Fábio, sobre essa questão aí, aqui no Maranhão, a gente ainda não identificou, assim, de um serviço específico aqui no Maranhão nesse formato, tá? Então, mas a gente tem visto, né, na internet,
de outros locais, já nesse mesmo formato que tu estás colocando aí. E realmente é uma preocupação muito grande também, inclusive o próprio serviço de orientação e fiscalização, a gente precisa estar instruído, né, e bem capacitado para saber lidar com essas questões, inclusive o próprio CEPED no processo de normatização. Como lidar com isso? Então, realmente vai estar se apresentando, já está sendo apresentado, questões que, vamos dizer assim, que são novas para nós, né? E que a gente vai precisar enfrentar isso aí. Só complementando isso que a Lucilene está colocando, nós recebemos aquelas demandas no período da pandemia de uma forma mais efetiva, isso no início da pandemia, acho que foi no final de 2020, nós recebemos um documento do Sindicato dos Analistas Judiciários, e aí, no caso especificamente dos assistentes sociais que fazem parte, para que a gente pudesse construir conjuntamente, coletivamente, um documento que regularizasse essas questões de teletrabalho, mas era algo pontual para esse momento vivenciado da pandemia, né? De uma forma mais severa. Com essa questão da flexibilização, então, as atividades em muitos locais, em muitos espaços e setores em que os assistentes sociais estão inseridos, voltaram para suas atividades presenciais, então, foi para aquele momento. Uma outra situação que a gente vivencia de uma forma também, acaba aí tendo essas discussões, inclusive nós fizemos reuniões com as assistentes sociais do INSS, né, Lu, para falar um pouco que já é uma demanda que já vem antes da pandemia, dessa quantificação de tempo de atendimento em relação, agora num viés mais virtual, né? Mas com essa questão desse novo formato do INSS, é dessa forma que tem se configurado para nós. Mas como a Lucilene colocou, de fato, essa questão nessa configuração já contratado 100% para trabalhar home office ainda não chegou para a gente enquanto fiscalização. Só para complementar e incrementar e também ajudar a respondendo a tua pergunta. Isso. E só informando algumas coisas que estão aqui no chat, que tem a nossa assessora de comunicação colocou aqui a declaração de participação da atividade, para quem interessar, ela já anexou aqui. E, na verdade, a Marli também, que compõe aqui a COF, a coordenadora aqui da COF, ela já tinha colocado também o interesse, Fábio, de que você socializasse algum, mas isso você já falou e vai socializar nos e-mails, né? De obras, né? De indicação de bibliografia que fala sobre o serviço social e a CHIC, né? A Cida, aqui tem a Rita Amaral, ela colocou que a questão da Cida, ela provocou um esclarecimento maior do objeto da pesquisa, do Fábio, né, com uma explicação bem interessante pelo autor. De fato, a exclusão sociodigital é uma realidade preocupante. A Cida coloca aqui que agradece, diz que esse evento está gerando uma efervescência de reflexões na mente dela. Que bom, né? É isso, Fábio. Então, gente, tem mais alguma questão? Então, eu estou anotando aqui, separando os e-mails de vocês para mandar o material. Oi, Lucilene. Boa tarde. Oi, Elisiane tem uma consideração. Oi, Elisiane, fica à vontade. Eu peço desculpa, né, porque eu tive um probleminha, entrei um pouquinho tarde, enfim, né, Zoom, problemas digitais, né, problemas que acontecem. Mas, assim, eu gostei muito da reflexão, da parte que eu vi, né, do Fábio, só parabenizando. Eu sou professora, né, de faculdade, fui gestora do curso de serviço social, tenho uns 9 anos aí, e assim, o que a gente percebeu, você falou da exclusão sociodigital, né? Então, o que a gente percebeu, para além, né, do problema de não saber usar o aplicativo, né? O que a gente percebeu? A gente percebeu um agravante ainda muito pior do que isso, né? Então, a gente percebeu que aplicativos da nossa plataforma, por exemplo, que a gente usa o Teams, né? Então, que é da Microsoft.
Então, o que a gente percebeu? Que aplicativos de multinacionais, né, como a Microsoft, o Meet, que é da Google, né? Então, a gente percebeu atualizações, né, que os antigos telefones dos alunos não suportaram mais. Então, por exemplo, no começo da pandemia, o aluno ele tinha um smartphone que suportava, um tablet que suportava a atualização do Teams. De repente, né, do nada, houve uma atualização, né, do Teams, né, da Microsoft, e vários telefones, smartphones de alunos não suportaram atualizações mais. Então, a versão vinha dizendo, né? A sua versão é compatível com o Android, o iOS, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Então, o que a gente notou? Então, algo muito pior, né? Muito, vamos dizer assim, muito mais selvagem do que não saber usar, é você, né? As grandes empresas e corporações, né? Numa reestruturação capitalista, né? Forçar você a trocar seu telefone por ele não suportar uma atualização de um aplicativo que você tem que assistir aula por ele, né? Então, essas reflexões foram surgindo na nossa cabeça, e aí, só para assim, dar uma contribuição, né, para essa reflexão que você está fazendo, né, muito pertinente, mas foi algo muito angustiante para a gente, né, porque a gente foi percebendo, né, vamos dizer assim, a questão do capital, né? E a gente foi percebendo, né, o quanto essas grandes empresas e corporações, para além, né, de uma capacidade que a gente não tem como, né, prever, essa questão, né? E foi ficando para a gente, assim, já agora, no final, né? Inclusive o meu tablet mesmo, né? Que eu comecei lá em 2020, chegou agora no final, lá em 2020, no começo, chegou agora no 2021, sem baixar nenhum aplicativo, porque simplesmente não suporta, né? Então, assim, para além da pessoa, né, saber manusear, essa coisa do consumo, né? De você ser obrigado a consumir algo que você não quer e que você não pode, né? Então, muito mais, vamos dizer assim, excludente, né? Então, terrível isso. Então, isso foi uma coisa que a gente foi percebendo e que nos deixou, enquanto professores, né, nessa pandemia, muito angustiados com essa questão, né? Sem a gente poder fazer nada. E com relação ao teletrabalho, eu tenho algumas considerações, assim, algumas reflexões, mas não no âmbito do serviço social. Há 10 anos atrás, né? Há 10 anos atrás eu já escrevi alguma coisa a respeito do teletrabalho, né? E depois nunca mais voltei para esse tema. Estou querendo voltar agora, né? Por conta dessa pandemia. Mas, assim, há 10 anos atrás eu falei que o pior, né? O pior do teletrabalho, não só no serviço social, mas do teletrabalho, né? Que quando surgiu se mostrou assim de uma forma que é a questão da não poluição, né? Dessa roupagem, né? De você ficar em casa por conta da não poluição, né? Para que você tivesse tempo na sua casa, que é esse lado bom, né? Essa coisa boa. Então, e aí eu apontei num escrito que eu fiz, que era, né, uma forma de escamotear essa questão de você não se organizar, né?
uma forma de você dispersar a organização. E aí, como a Lucilene falou, né, até nós, professores, a gente costuma ir para o café, né, e no café a gente conversar sobre as questões e tal, e aí a gente não tem isso mais, né, quer dizer, não teve agora que a gente está voltando, né, no sistema híbrido. Então, essa coisa da gente ficar no café conversando, né, e discutindo, e até essas outras questões que eu falei com relação ao aluno, né, e ficar discutindo, isso se perde, né, no teletrabalho. Né? E é só para dar uma contribuição, que foi algo que a gente realmente, com relação a essa questão da exclusão, foi uma coisa que realmente nos incomodou muito. Ok, Lisiane. Então, Fábio, eu acho que agora com a questão da Lisiane, né? Se não tiver, tem mais alguma intervenção, gente? Porque aí já pode, né, a gente já caminhando para a conclusão desse nosso primeiro momento, né, de discussão, que com certeza nós teremos outros, tá, Fábio? Mas fique à vontade aí, Fábio, para fazer as suas considerações aí sobre as questões que foram colocadas. Então, já acrescentei aqui, né, as informações que a professora Lisiane Castro acabou de trazer. A professora da UFMA? A Lisiane, professora da Não, sou professora do Pitágoras. Pitágoras. Pitágoras é uma instituição privada, né? Faculdade Pitágoras ou universidade? Faculdade Pitágoras, faculdade ainda, privada. Certo. Ok. Também já registrei isso aqui e concordo plenamente com você. É para colocar a gente no circuito do consumo mesmo, né? A questão é que ainda tem na universidade quem consiga consumir, né? E para quem não tem nem o que comer, não entra nem no circuito do consumo de equipamentos eletrônicos, né? O que tem é para sobreviver, é para comer. Imagina os usuários do INSS, né? Da assistência, os da assistência, por exemplo, né? Que é onde está mais precário, né? Enfim, o nível de vida das pessoas que acessam o serviço. Então, de fato, né, isso que a Lisiane traz realmente também né, são fenômenos novos aí que a gente está enfrentando. Inclusive, tem várias universidades em que o ensino vai se tornar híbrido, né? Muitas não querem nem voltar a 100% presencial. Então, está tendo uma mudança. Nós estamos passando por um processo de transição histórica aí para muita coisa, né? Depois dessa pandemia, porque já percebeu-se que os meios tecnológicos podem baratear o custo dos serviços, o custo da força de trabalho, né? Fragilizar, como a Lisiane falou aí, o nível de organização dos trabalhadores, porque não é só a convivência, é o nível de organização política, inclusive, dos trabalhadores, né? Como é que a gente vai conseguir acessar esses trabalhadores que estão no teletrabalho, né? A gente, inclusive, do campo marxista, recusa que se chame de teletrabalhadores. São todos trabalhadores, porque essas nomenclaturas podem acabar criando novas divisões aí, né? Apesar de ser, de algum modo, né, uma nova divisão aí do trabalho, divisão técnica do trabalho. Mas no teletrabalho, o que me preocupa muito, por exemplo, Lucilene, é como é que vocês vão fiscalizar, né, por exemplo, o assistente social que entrar nessa vaga aí do home office. Como é que você vai fazer a fiscalização dele? Você vai na casa do assistente social investigar quais são as condições éticas e técnicas de trabalho? Entende como isso é? Sim. Né? Temos que problematizar isso aí, como é que vai ser, né? Então tem que dizer o que pode e o que não pode, né? A partir do trabalho mediado por tecnologia. Não estou dizendo que tem que impedir o teletrabalho, tem que impedir, né, o trabalho híbrido. Eu estou dizendo que a gente precisa problematizar. O conjunto Cefes-CREAS precisa problematizar e amadurecer, porque isso já é uma realidade. Tipo assim, não é daqui a 5 anos isso vai acontecer, não. Já está acontecendo. Enquanto não há qualquer impedimento, né, a coisa está acontecendo sem fiscalização. Né? Já está acontecendo sem fiscalização, né? E sem relação direta. E aí, obviamente, vamos fazer campanha para o profissional não aceitar esse tipo de trabalho. Ora, quem está desempregado precisa comer, tem filhos para criar, né? Tem conta para pagar, né? E vai se subsumir, sim, a determinadas condições de trabalho, né? Infelizmente, há condições como essas aí, trabalho intermitente, né? Inclusive, ele nem disse que é um trabalho definitivo, é intermitente. É quando ele precisar de você, você vai atender. Quando não precisar, você não vai trabalhar e nem vai receber, né? Então, veja a que condição, né, de trabalho nós chegamos. É um debate que dá muito pano para a manga. Quanto mais pessoas interessadas em discutir isso, vai ser muito bom, porque a gente vai conseguir apontar saídas, vai conseguir se organizar. Né? Professora Lisiane, volte a escrever sobre isso, para a gente poder ter mais pessoas debatendo o assunto. Né? Porque, de fato, tem pessoas discutindo o assunto, mas é isso. As pessoas começam e param, né, no âmbito do mestrado, do doutorado, e não continuam
a discussão. E é muito importante que a gente consiga acumular isso, discutir isso com outras categorias. Por exemplo, eu sei que o CFP, né, o Conselho Federal de Psicologia, tem resolução própria de teletrabalho, né? A OAB, né, também já muito recentemente já saiu resolução do teletrabalho para advogados. Já existe telemedicina, né? O pessoal do CFM já há algum tempo tem resolução sobre telemedicina. Então, acho que o conjunto precisa se debruçar sobre como acontecem os processos de trabalho, né, nessa nova modalidade, relativamente nova modalidade, né, ou se ela é impossível para o serviço social, então tem que se vedar que ela aconteça 100%, né, que se considere, por exemplo, só se for de forma híbrida, né, só se for trabalho remoto, esporádico, determinadas conjunturas, situações específicas, né, ou se de fato o teletrabalho, ele, enfim, será regulamentado e a partir disso definir condições do teletrabalho se realizar. Acho que essa é a principal demanda que a gente tem hoje para a nossa categoria, para o trabalhador como um todo, porque a CLT foi modificada com 4 ou 5 alíneas, tratando do teletrabalho ínfimo, né, praticamente dizendo assim, ó, vale o que for negociado com o empregador, a obrigação de ter os equipamentos e as condições de trabalho é de quem está sendo contratado, ou seja, é do trabalhador. Foi uma alteração que privilegiou demais, né, os empregadores e prejudicou demais, né, o trabalhador. Então, a gente tem uma legislação que não ajuda, então vai ter que ser os conselhos que vão ter que regulamentar, né, ou dar alguma direção para essa modalidade de trabalho, porque ela já é uma realidade. Teleatendimento já existia no Rio de Janeiro antes da pandemia. Você estava, eu acho, também naquele encontro do Cefes, né, das COF ano passado. E lá o pessoal do CRES do Rio falou que já existia teleatendimento lá. Teleatendimento é teletrabalho, é uma modalidade de teletrabalho. Então a gente precisa mesmo, né, amadurecer e começar a normatizar as coisas antes que degringolem de uma vez e continuem aí o exercício profissional completamente, né, desregulamentado, enfim, desacompanhado aí das condições de trabalho. No mais, eu quero agradecer a vocês o espaço, aprendi muito hoje com vocês. Vou mandar e-mail para quem solicitou aí com material e a gente já pode ir trocando figurinha quem quiser conversar mais sobre o assunto. Tá, Fábio, a gente agradece também imensamente. Não é à toa que a gente colocou isso dentro da COF para se discutir. A gente ainda é muito carente, eu acho que todos nós, né, dessa discussão, de ampliar os conhecimentos, né, desse campo. E aí, como você fala, a questão da própria normatização, né? Eu acho que o Cefes precisa, eu acho que já deve realmente já estar nesse caminho, né, de pensar realmente essa normatização da questão do teletrabalho, que é de fundamental importância, porque coloca, inclusive, grandes desafios para nós, né, no âmbito do processo de fiscalização, né? Então, a gente se defronta com situações que são novas e que a gente já precisa saber o que fazer diante disso, como fazer, que caminhos tomar. E, como você fala assim, vai deixar de fazer? Não, gente, está aí, né? Então, a pessoa vai dizer, tem uma oportunidade e, de repente, ela não vai aceitar, né? Não é por aí, né? De que forma ela vai, quais são, o que o Conselho Federal ele pode estar normatizando, orientando de como vai ser esse proceder, de como vai ser, né, o desenvolvimento dessas ações do serviço social no âmbito do teletrabalho. Como você diz, é uma realidade que está posta e que a tendência é avançar, né? Eu acho que essa coisa, assim, a pandemia, ela nos trouxe isso mais de perto, coisas que já vinham há muito tempo, e que, assim, pelo que parece, pelo que você nos coloca, a tendência realmente é permanecer. A questão do híbrido, né? Eu, particularmente, eu não gosto do trabalho no home office, assim, eu me sinto muito desambientada, embora eu acho que essa questão... Hoje nós estamos aqui com você está em um estado, né, em outro estado, a gente consegue reunir várias pessoas aqui pela tela e discutir determinados assuntos que a gente não conseguiria, né, reunir se fosse para a gente ainda chama o Fábio vai ter que pegar um avião para vir para cá e tal. Então, assim, isso realmente, eu acho que ajudou muito essa coisa da proximidade, reuniões que a gente faz aqui com os profissionais. O nosso estado nós temos 217 municípios, né? E a gente faz reunião de orientação com os profissionais que recém-inscritos no CRES, e de praxe a gente fazia aqui no CRES, né? E aí a gente está fazendo de forma agora online, né? E a gente consegue hoje ter na sala muitas pessoas que não conseguem... Aqui, Fábio, eu não sei se você conhece, mas assim, nós temos distâncias imensas de um município para outro. Então, a gente tem distância daqui da capital para municípios que é de 12 horas, né?
que é a distância praticamente de um outro estado, do Maranhão para outro estado. Então, é um estado muito grande, né, com distâncias bem enormes de um lugar para o outro, de municípios. Então, assim, tem isso que nos favorece, né? Essa questão das tecnologias. E aí a gente está falando da questão do teletrabalho, de como isso tem... Aí tem também situações de profissionais que a gente identifica que nem um computador tem na sala, né? A gente vê muito na área da assistência social que está sucateada, né? Profissionais que não têm uma impressora, que assim, como você hoje consegue trabalhar sem um mínimo, né, desses instrumentos que são básicos, né? E de nem ter internet, né? E às vezes o profissional diz, olha, eu uso aqui o meu celular, a internet é ruim, eu uso da minha internet, então assim, tudo isso coisas que a gente precisa realmente ter, de acompanhar, que é de fundamental importância profissional ter esses recursos, né? E é isso, eu acho que a tua fala, ela nos traz, como a Cida falou, né? Muitas inquietações, eu acho que é isso que é importante, para a gente ter que se inquietar e buscar cada vez mais. Muitíssimo obrigado, Fábio, e a gente vai, com certeza vai estar te chamando outras vezes, né? E a gente vai estar também buscando conhecer mais, estudar mais, viu? Obrigada. Ok, eu que agradeço, estou à disposição de vocês aí, enfim. E para sugerir, inclusive, outras pessoas que possam ajudar na discussão também, né? Sim, sim. A Cida está até dizendo que ela já sugere um próximo evento sobre questões que envolvem o teletrabalho e a exclusão digital de modo mais aprofundado, né? Sim. Então, realmente, nós estamos carentes de mais informações, de mais conhecimento, né? E aí tem as pessoas, tem alguém lamentando aqui também, que ajuda, né? Que pena que ela demorou a entrar. E a gente até imaginava que ia ser um período mais curto nosso momento aqui, olha, e acabou se estendendo mais porque foi tão bom e envolveu tantas questões, enfim, né? Que bom. Muito obrigada. Tá, E eu também obrigada agradeço. também a todos que participaram. Boa noite a todas e todos. Um prazer, gente. Até breve. Até mais.